Olá, muito boa noite para você. A Polícia Civil prendeu 4 pessoas suspeitas de matar uma grávida e sequestrar o bebê dela no Triângulo Mineiro. O corpo da jovem foi encontrado boiando em um lago de Uberlândia. Shirley de Oliveira Benfica, de 30 anos, seria a mandante do assassinato de Graciara Belo Vieira, de 19, que estava grávida de 8 meses e desapareceu na última quinta-feira. Segundo a polícia, ela foi sequestrada e levada por 5 pessoas em um veículo para Ituiutaba, a 140 quilômetros de Uberlândia, onde morava. De acordo com as investigações policiais, os suspeitos a torturaram, abriram a barriga dela usando uma lâmina de barbear para roubar o bebê e a mataram por asfixia. E ainda jogaram o corpo envolto em uma tela e amarrado a uma pedra dentro de uma represa. Estamos diante de um crime premeditado que, pela sua barbárie, realmente nos impacta, mesmo nós profissionais da área da segurança. Além de Shirley, foram presos Jonathan Martins Ribeiro de Lima, de 24 anos, Lucas Mateus Silva, de 22, conhecido como Mirella, e a técnica de enfermagem Jacira Santos de Oliveira, de 60 anos, que é quem teria feito o parto forçado. Às margens dessa represa, eles ministraram éter a essa vítima para que ela adormecesse, o que não aconteceu, né? E cada um desses 4 autores seguraram a vítima para que a técnica Jacira fizesse a incisão e retirasse a criança que foi entregue a Shirley. O motivo do crime, segundo a polícia, seria uma mentira inventada por Shirley, uma jovem, bonita e que fingiu para a família e para um namorado de outra cidade estar grávida. Por isso, queria roubar uma criança recém-nascida. Na realidade, ela mantinha um relacionamento amoroso com esse indivíduo de Araguari há cerca de mais de um ano, cerca de 1 ano e meio. E quando do fim desse relacionamento, ela lhe revelou, no final do ano passado, que estaria grávida. O que mais impressiona nessa história toda é que, apesar da brutalidade e da forma precária que o parto foi realizado, a criança sobreviveu e foi encontrada com vida pela polícia na casa de uma vizinha de Shirley, que teria sido contratada apenas para cuidar do bebê. Este bebê foi trazido pelos policiais até o Hospital de Clínicas de Uberlândia para passar por avaliação médica e também por exames. É uma menina que passa bem e deverá receber alta nos próximos dias. Outros 2 homens foram identificados e estão foragidos. Os presos apresentados deverão responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, sequestro, ocultação de cadáver e subtração de incapaz. E agora há pouco, a polícia confirmou que a babá contratada para cuidar do bebê também foi presa. A Polícia Civil prendeu em flagrante uma quadrilha que roubava cargas de cigarro. O chefe do grupo tinha 2 mandados de prisão em aberto, um deles por ter fugido da cadeia. As investigações que terminaram com a prisão de 6 pessoas começaram há 3 meses. Nesse período, segundo o delegado, pelo menos 7 roubos de carga de cigarro foram registrados na região de Pedro Leopoldo, 7 Lagoas e Confins. Um prejuízo de R$500 mil para uma mesma empresa de cigarros. Os suspeitos foram presos no último dia 17, depois de roubarem uma carga no centro de Pedro Leopoldo. Segundo a polícia, a quadrilha era extremamente organizada. Cada um tinha uma função. Uns eram responsáveis pela abordagem do motorista e manter ele refém. Os outros eram responsáveis em fazer o transbordo da mercadoria para um veículo da quadrilha e manter essa carga em um local seguro até a venda para receptadores. E existiam 2 mulheres que auxiliavam os quadrilheiros na subtração dessas cargas. Paulo Augusto Dias Machado, de 31 anos, apontado como chefe da quadrilha, e Alessandro Aloísio Gomes dos Santos, de 37, já tinham mandado de prisão em aberto e no ano passado fugiram de uma delegacia em Ribeirão das Neves. O Paulo e o Alexandre foram presos após libertarem a vítima nas proximidades do Hospital Risoleta Neves por uma equipe de investigadores. Uma outra equipe efetuou a prisão do restante da quadrilha
na cidade de Pedro Leopoldo, bairro Felipe Cláudio, quando eles acabavam de deixar a mercadoria em uma oficina mecânica. Paulo e Jonathan Felipe Barros de Souza, de 24 anos, eram responsáveis por manter as vítimas em cárcere, enquanto o restante da quadrilha fazia o transbordo da carga. Com eles, a polícia encontrou uma arma calibre 38, 2 veículos roubados com placas clonadas, celulares, um radiocomunicador e um aparelho bloqueador. Esse bloqueador, ele bloqueia os sinais GSM emitidos pelos rastreadores que são colocados na carga. Os presos responderão pelos crimes de roubo qualificado, receptação e associação criminosa armada, sendo que Alexandro também responderá pelo crime de uso de documento falso. A polícia investiga agora quem seriam os receptadores dessas cargas de cigarro. A gente acredita que esses receptadores possam estar nas regiões da cidade de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo e Sete Lagoas, tendo em vista a residência dos quadrilheiros. Assaltos à mão armada a qualquer hora do dia. Moradores e comerciantes de Santa Luzia, na região metropolitana de BH, estão desesperados com o aumento da criminalidade, principalmente no entorno da Avenida Brasília, que é uma das principais avenidas da cidade. Eles procuraram a nossa redação e nós fomos conferir o que está acontecendo. As cenas do último assalto estão gravadas. Segundo o gerente dessa loja de celulares, o bandido é o mesmo que assaltou o estabelecimento no mês passado. Ele e outros 2 comparsas chegam e levam tudo, tranquilamente. A primeira vez o cara veio armado, rendeu quem estava na loja, abriu a vitrine da frente e levou todos os aparelhos que eu tinha na vitrine. Aí passou aproximadamente um mês, ele voltou, o mesmo cara, com 2 caras armados e fizeram a mesma coisa, limparam a vitrine toda, limparam o caixa e foram embora. No mesmo quarteirão, outra loja de celulares também é alvo de assaltantes. O gerente contabiliza 8 tentativas de roubo. Com arma, com faca, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E tudo tem um padrão de horário, normalmente é de 9 da manhã às 11 ou de 1 às 15, de 3 às 15. Que é o horário que costuma ter menos gente dentro das lojas ou que a gente está mais ocupado. Então eles já sabem e eles vão nos aparelhos caros, eles não vão nos aparelhos baratinhos. Eles vão só nos aparelhos caros. Maurício já perdeu as contas dos prejuízos. Nas vitrines não há mais aparelhos expostos para evitar novos roubos. É tanta insegurança que ele já pensa em fechar as portas. Não tem como trabalhar. Você precisa pôr uma mercadoria que te dá algum lucro, mas você não consegue, porque você põe de manhã, de tarde eles te roubam. Então a gente já está pensando em fechar já. Essa onda de assaltos ao comércio, principalmente de celulares, acontece na Avenida Brasília, uma das principais da cidade de Santa Luzia, na Grande BH. Mas não são só os comerciantes que têm medo. A estação do MOVE, que fica próxima à avenida, também se tornou um lugar perigoso. E minha filha, aqui, a segurança aqui é zero. Se a gente dá bobeira aqui, a gente fica sem a bolsa da gente na hora. Esses ônibus para ali naquelas estações de madrugada, direto em assalto. Eu já fui assaltado. O medo toma conta da cidade, que registrou o aumento de 19% no número de roubos em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo um relatório de crimes violentos de Minas da Secretaria de Estado de Defesa Social, de janeiro a julho de 2015 foram 731. Este ano já são 870. A Polícia Militar, responsável pela segurança da área, diz que tem feito um trabalho intenso para reduzir os roubos. Batidas policiais nos dias e horários, né, de maior incidência, também uma aproximação da própria comunidade, do setor comercial. Criamos o CONCEP, que é o Conselho Comunitário de Segurança Pública. Os comerciantes, o cidadão vai levar esses problemas para o CONCEP e as decisões elas vão ser tomadas de forma colegiada, né, que tendem a atender toda a coletividade. No próximo bloco, você vai ver que cresceu em Belo Horizonte o desemprego. E a gente vai falar também de futebol. O Cruzeiro se prepara para enfrentar o Santa Cruz e quer a vitória para ficar bem longe da zona de rebaixamento. E no Atlético, o volante Rafael Carioca arruma as malas para se encontrar com a seleção brasileira. O jogador tá felizão. É já depois do intervalo.
crise econômica, o desemprego só aumenta. E aqui na região metropolitana de BH, a situação é preocupante, viu? Nos últimos 3 meses, a taxa de pessoas sem emprego chegou a quase 14%. O índice é o maior já registrado pelo IBGE. Depois de 22 anos trabalhando numa mesma empresa, Soraya foi demitida. Desempregada, há 5 meses, ela tenta uma recolocação no mercado de trabalho. Coloquei currículo até venda de loja mesmo e tudo, mas só que, como a minha área é muito específica, eu não estou me enquadrando. Soraya faz parte de uma parcela da população que enfrenta a longa fila do desemprego. A taxa na região metropolitana de Belo Horizonte chegou a 13,9% no segundo trimestre de 2016, conforme um balanço divulgado pelo IBGE. O índice é o maior já registrado desde o início da série histórica do IBGE, que começou em 2012. Segundo o Instituto, em Belo Horizonte, 12% da população economicamente ativa está desempregada. Belo Horizonte depende muito do nosso parque industrial. O nosso parque industrial, eu brinco muito, que do ponto de vista de planejamento regional e urbano, Belo Horizonte não possui parque industrial. A gente precisa de montadora de veículo. As pessoas não compram um carro porque depende do financiamento de longo prazo, elas estão inseguras, travou a venda de carro. Se gera desemprego, os desempregados vão deixar de consumir no comércio, isso gera um efeito espiral. Os números são consequência da atual situação financeira do país. Nós temos aí quase 13 milhões de desempregados, um país que encolhe cada dia que passa. Estava em queda livre. É preocupante porque o número de empresas, a taxa de mortalidade de empresas tem aumentado significativamente. Não está tendo, de fato, demanda pelos produtos, as pessoas têm perdido renda e todo mundo esperando aí uma política econômica do governo, um pacote de medidas para tentar reverter o quadro. Para quem está desempregado, a dica é poupar e, quando der, investir em qualificação. Quem poupou lá atrás está despoupando agora para tentar manter o padrão de consumo, tentando controlar gastos e por aí vai. Agora, você tem que pensar amanhã. Então, para pensar no amanhã, se posicionar melhor no mercado de trabalho, você tem que pensar em educar, em qualificar. Então, quem está desempregado e tem uma condição de melhorar a qualificação, amanhã a economia volta nesse novo ciclo ascensivo, você acaba se posicionando no mercado, ocupando uma vaga melhor. E se você está empregado, tem que ter uma boa relação com a chefia da empresa. Não é isso, Inácio Soares? Não importa o que você faça na sua carreira, você jamais escapará de ter um chefe. Eu penso que todo chefe tem o direito de errar. Eu sei que parece um absurdo que a pessoa que manda em você, que ganha mais que você, saiba menos em alguns assuntos. Mas seu chefe só errou porque tentou acertar. Só quem não faz, não corre riscos. Todo chefe também tem o direito de desconfiar. Afinal, o cargo deles é cobiçado. Mesmo quem não quer as responsabilidades, sonha com os benefícios. Salário mais alto, secretária, vaga na garagem. A dica número 3 para você lidar melhor com seu chefe é trabalhar para que ele tenha as melhores ideias, ainda que elas sejam as suas. De nada adianta você ter a melhor ideia, porque sem o apoio dele, ela vai parar na gaveta. Resumindo, não adianta brigar com seu chefe. Ele está lá porque conquistou essa posição e não quer dizer que seja pelo currículo. Ter bons relacionamentos e ser leal também conta. Por isso, trabalhar para ajudar seu chefe a produzir os melhores resultados é bom para todos. Porque quem tem chefe fraco dificilmente se destaca dentro da empresa. E quando você resolver sair de lá, o depoimento dele a seu favor pode pesar mais que 2 MBAs. Boas dicas, hein? Agora o futebol. O clima melhorou na Toca da Raposa. Nas últimas 4 partidas, o Cruzeiro se mostrou mais estável e foi assim que o time conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora o objetivo é vencer o Santa Cruz. Foram 12 rodadas na zona de rebaixamento, 6 delas consecutivas. Mas o Cruzeiro, depois de vencer o Figueirense, tem um pouco de alívio. É muito importante, dá uma tranquilidade muito grande para nós. Agora tem que seguir
tratando de sumar de 3 pontos para ficar cada vez mais tranquilo. Apesar de a colocação na tabela, 16º, ainda não ser a ideal, já são 4 partidas sem derrota. Números que podem melhorar num cenário teoricamente favorável. O Cruzeiro tem em sequência Santa Cruz, América e Botafogo, todos aqui em Belo Horizonte. O momento ele é favorável, mas o momento ele não entra em campo, né? A gente precisa fazer acontecer as coisas. O próximo adversário é um concorrente direto e já fez a parte dele em casa. Os 2 jogos contra o Santa Cruz, você não pode perder os 2, né? Você tem que ter isso como meta, então a tendência é que a gente tenha um time muito forte, muito preparado para poder vencer. Mano Menezes não terá Henrique suspenso. Em compensação, Ariel Cabral está de volta à disposição. E um centroavante em grande fase. Nos últimos 4 jogos, Ábila deixou sempre o dele. Eu falei antes que ele venga para aqui, que era um cara que fazia muito gol, que era forte, que era muito inteligente para jogar. E bueno, acho que está dando seu fruto aqui no Cruzeiro. Que a boa fase do Matador Azul tenha sequência para que o Cruzeiro, que já vive dias melhores, continue respirando aliviado. O melhor momento nosso dentro do campeonato é esse. 4 jogos já sem perder, isso vai dando confiança, mas a gente tem que confirmar jogo a jogo isso. O jogo do Figueirense já ficou para trás e nosso pensamento agora é voltado para o Santa Cruz, fazer uma boa semana de treinamento e poder vencer, para a gente cada dia mais ter essa confiança, cada dia mais o torcedor nos abraçar e cada dia mais os outros times que vierem jogar aqui nos respeitar. E no Atlético, a convocação do volante Rafael Carioca repercute na cidade do Galo. Aos 27 anos, o jogador tem a primeira oportunidade de vestir a camisa verde e amarela. Era para ser só mais um treinamento na cidade do Galo, mas para o Rafael Carioca, o dia era especial. Afinal, pela primeira vez na carreira, o volante de 27 anos é convocado para defender a nossa seleção. Alegria de poder estar realizando um sonho de criança. Eu agradeço o Atlético que abriu as portas para mim, aos treinadores que eu trabalhei aqui, que eu aprendi com cada um pouquinho. Agradeço também aos torcedores que sempre tiveram muita confiança no meu futebol. Então, nada melhor do que jogar quarta-feira, ter uma boa vitória. Campeonato que a gente sonha de novo em levar, então feliz por completo. Rafael Carioca chegou ao Atlético em 2014 e nunca escondeu que a seleção brasileira era um dos objetivos. Dentro de campo, a regularidade é tão grande que o jogador já esperava a convocação. Para falar a verdade, ano passado, na minha cabeça, eu achei que eu fosse ser convocado pelo Dunga. Fiquei um pouco triste, mas em nenhum momento eu deixei de trabalhar, porque eu sabia que uma hora ia acontecer. Quando o Tite assumiu, eu fiquei muito feliz, porque é um cara que é muito coerente com as coisas, né? É muito transparente, então eu sabia que eu tinha grandes chances. A convocação de Rafael Carioca animou os companheiros de equipe. Tem mais gente de olho em uma oportunidade. Olha, eu fui 4 vezes melhor do Brasil e nunca tive a oportunidade. Então, eu fico tranquilo em relação ao meu trabalho, ao trabalho que é feito dentro do meu clube, né? Se a oportunidade um dia aparecer, eu tenho a consciência que eu estou preparado, mas enquanto não vem, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, ajudar a minha equipe a vencer, buscar os títulos, e estou bastante feliz aqui, e seja o que Deus quiser. O assunto seleção tem sido frequente no Atlético. Se Rafael Carioca vai representar o Brasil, Lucas Prato foi convocado pela Argentina e Otero pela Venezuela. Os equatorianos Eraso e Casares até foram chamados, mas estão lesionados. Para fechar com chave de ouro, ou melhor, medalha de ouro, o goleiro Wilson e o lateral Douglas Santos voltam após uma conquista inédita para o Brasil. A gente fica bastante feliz, é sinal que o Atlético está fazendo um bom trabalho, com as contratações feitas pela diretoria estão surtindo efeitos também, né? Cedendo jogadores para a seleção. Então, parabenizar o Atlético aí pelos jogadores que tem no elenco, ao treinador pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Tenho mais certeza que tem outros jogadores de muita qualidade que têm condição de chegar à seleção também. Boa sorte, então, a Rafael Carioca, né? Olha, daqui a pouco você vai ver que foi preso um suspeito de tráfico de drogas e homicídios aqui na capital. E ainda foi concluído o inquérito da morte de um jovem por espancamento no carnaval deste ano. É daqui a pouquinho. A
Polícia Civil prendeu um suspeito de homicídios em Belo Horizonte. Totó, como era conhecido, também é investigado por chefiar o tráfico de drogas nos bairros Santa Cruz e 1º de Maio, aqui na capital. Devido a uma ordem judicial, Luiz Henrique Nascimento Vale, vulgo Totó, de 32 anos, não pôde ser apresentado à imprensa. Ele foi preso no último dia 14 de julho em Guarulhos. Era investigado por chefiar o tráfico de drogas nos bairros 1º de Maio e Santa Cruz, aqui na capital mineira. A gente tomou conhecimento de que um indivíduo que atuava na região estaria com 3 mandados de prisão preventiva em aberto. Um deles expedido desde 2013, portanto, há 3 anos sendo procurado pela Justiça e se desvencilhando das ações das forças policiais. Então, durante essas investigações, nós tomamos conhecimento que ele estava homiziando em um condomínio na cidade de Guarulhos. Durante diligência no local, ele foi capturado e assim foi dado cumprimento aos 3 mandados de prisão preventiva que foram expedidos em desfavor aí do Luiz Henrique, vulgo Totó. De acordo com a Polícia Civil, além do tráfico de drogas, Totó está envolvido em diversos homicídios, como o do advogado Jaime Eulálio, ocorrido em 2013, onde seus comparsas já foram presos anteriormente. Foram apontados aí como responsáveis pelo homicídio do advogado Jaime Eulálio, o Luiz Henrique, vulgo Totó, o Douglas, Elaine, que é companheiro do Douglas, e o David Rafael. Foram apontados como responsáveis por esse crime pela Delegacia de Homicídios. Uma novidade vem ajudando a movimentar o mercado de motofrete aqui em Belo Horizonte. Agora, quem precisa contratar o serviço tem a disponibilidade de motoboys na palma da mão. Gerente de uma empresa de contabilidade e gestão empresarial em Belo Horizonte, há 1 ano André mudou a estratégia na hora de contratar motoboys. Foi assim um meio que nos foi apresentado de termos mais confiabilidade, né, e tranquilidade na prestação de serviços de motoboy. A startup, que atua no mercado há 2 anos, funciona através de um aplicativo disponível para Android e iOS, facilitando a entrega de produtos e documentos. Nosso cliente baixa o aplicativo nas lojas, realiza um cadastro básico e, para poder estar realizando o pedido, ele faz a informação do endereço e informações de origem, do que ele quer que o motoboy faça ou busque, e as informações de destino, também da mesma forma como origem. Ao mesmo tempo que os solicitantes economizam no valor do frete, os motoboys otimizam o trabalho e atendem um número maior de clientes. Rangel conta que valeu a pena largar o emprego de carteira assinada para ser autônomo. É bem mais viável, bem mais rentável. Eu faço em média de 10 a 12 corridas e o retorno dos clientes é bem satisfatório. Eles têm elogiado o serviço, né? Que o serviço é rápido, né, e confiável. Agilidade, segurança e melhor custo-benefício. Quando você starta a solicitação de um pedido e o motoboy aceita o seu trabalho, chega pra gente quem é o motoboy, a placa, número de telefone e juntamente com a sua foto. Eu consigo, através do aplicativo, verificar aonde ele está, mais ou menos calcular quanto tempo ele vai demorar para pegar o meu trabalho, se for aqui na NTW, ou até a chegada do meu cliente. Então isso é muito tranquilo, porque eu consigo ver quem é o motoboy, não é verdade? Além de estar devidamente identificado. O sucesso foi tanto que a empresa já planeja lançar outra plataforma. A plataforma de hoje já não cabe mais todo o sucesso do aplicativo. Não, já não está aceitando, já não está comportando mais. Então nós devemos lançar no próximo mês uma nova plataforma que vai auxiliar todo esse processo de uma forma mais assertiva, mais rápida, mais segura. A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Yuri Eustáquio Alves Domingos. O jovem foi espancado por 4 homens durante o carnaval deste ano no centro aqui da capital. Da nossa redação, Diogo Ramalho tem as informações sobre o caso. Boa noite para você, Diogo. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. O crime aconteceu no último dia 10 de fevereiro, Gisele, e a gente vai poder acompanhar nas imagens o momento em que Yuri Eustáquio Alves, de 21 anos, foi agredido
agredido até a morte. A polícia prendeu o primeiro dos 5 suspeitos um mês após o crime. Trata-se de Francisco Ricardo Neto, de 30 anos. Aí depois seguiu no encalço dos outros suspeitos. E agora foram presos os 4 restantes aí. Clésio Matheus Gonçalves, de 21 anos. A gente vai poder também acompanhar aí a imagem dele na tela. Clésio Matheus Gonçalves, 21 anos, David de Souza, 22 anos, Diogo Felipe Salles, de 20, e Rubens Felipe Salles, 21 anos, apesar do nome e do sobrenome ser idêntico, igual, eles não são irmãos, aí pode ter algum tipo de parentesco. Agora, o motivo do crime, Gisele, a vítima, Yuri Eustáquio Alves, ele vendia aquele chamado loló, muito comercializado, infelizmente, no carnaval. Houve divergência entre o preço e a quantidade, aí foi espancado e acabou falecendo. Gisele. Uma crueldade, né, Diogo? Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Boa noite, um abraço. A gente fica por aqui. Para você também, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o Jornal da Band. Tchau.